Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quero começar contando uma história para vocês. A história de um homem que uma vez perdeu o seu relógio de ouro. Ele tinha um relógio de ouro e ele perdeu o relógio de ouro dele. E aí ele começou a procurar na calçada, né? Numa calçada, ele estava ali na rua, né? Começou a procurar na calçada e as pessoas passavam e viam aquele homem procurando alguma coisa. E outras pessoas chegaram, algumas pessoas chegaram perto dele e disseram: meu amigo, o que o senhor está procurando? E ele disse: eu estou procurando um relógio de ouro que eu perdi. É um relógio que já está comigo há tanto tempo, é um relógio que eu herdei, né? E já está há tanto tempo comigo. Se você puder me ajudar aqui. Aí uma pessoa começou a ajudar ele. Daqui a pouco tinha mais uma pessoa. Daqui a pouco mais uma pessoa. Quando ele menos esperava, já tinha umas 10 pessoas ajudando a procurar o relógio ali na calçada, na rua, né? E até que num determinado momento, todo mundo já tinha procurado em tudo quanto era canto, né, em quase toda a extensão da calçada, quase toda a extensão daquela rua, alguém resolve perguntar para ele: meu amigo, você tem certeza que você perdeu o relógio aqui, nesse lado da calçada, nesse ponto da rua? Ele disse: não, eu perdi esse relógio dentro de casa. Aí todo mundo ficou olhando para ele: como assim? A gente está aqui há horas procurando o seu relógio. E o senhor também está aqui há horas procurando. O senhor sabe que perdeu dentro de casa? Sim, eu perdi dentro de casa. Só que lá estava muito escuro. E aí eu decidi procurar num lugar mais claro, como aqui fora estava mais claro. Eu achei que eu poderia encontrá-lo aqui, porque estava mais claro. O que essa história nos ensina? O que quer que você tenha perdido, você perdeu dentro de você. E durante muito tempo na tua vida, você procurou fora de você a resposta para isso. Você procurou no externo a resposta para isso. O que quer que você tenha perdido na sua vida, você perdeu dentro de você. Só que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que dentro da gente está muito escuro. Dentro da gente está estranho, está obscuro. E aí eu começo a olhar uma luzinha do lado de fora e eu começo a achar que aquilo ali do lado de fora, aquela pessoa, né, aquela mágica vai me ajudar, porque ali está mais iluminado, ali está mais claro. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que o que quer que você tenha perdido, o que quer que tenha sido desconectado de você, desconectou dentro de você e não fora de você. Essa é a sua história. Esse é o teu relógio de ouro que você precisa encontrar. E por que um relógio, né? Isso tem a ver com tempo. Eu vou falar disso mais na frente. Você precisa se lembrar de uma coisa: o que determina a sua realidade é a sua consciência. Até agora, tudo que eu disse para vocês tem a ver com essa percepção. O que determina a sua realidade não são os fatos, mas é como a sua consciência vê os fatos. Como ela interpreta os fatos. Redefinir a sua consciência já começa a mudar a realidade. Você não muda a realidade mudando os móveis de lugar. Você não muda a realidade mudando de casa. Não muda a realidade mudando de país. Mudando de relacionamento. Fugindo para um lugar muito distante. Você só muda a realidade da sua vida quando você aprende a mudar a sua consciência. E esse é o grande poder da consciência. É o poder de mudar a realidade. O que está à minha volta, aquilo que me cerca, aquilo que eu atraio para mim. E que eu quero que você saiba hoje é que essa possibilidade de mudar a realidade, essa possibilidade de mudar o que você atrai para você, está ao alcance da sua mão. É perfeitamente possível, não importa o quanto de estudo você já teve, não importa se você já trilhou esse ou aquele caminho, não importa se você não conhece nada sobre Cabala, não importa. Isso é perfeitamente possível
para cada um de vocês. É claro, você precisa acreditar nisso. Você precisa dar esse passo em direção ao mar fechado, como eu falei no primeiro vídeo. Eu vou repetir algo também que eu falei na primeira aula. Isso é para pessoas incomuns. Não é para pessoas comuns. As pessoas comuns, o que elas fazem? As pessoas comuns, elas não acreditam que isso é possível para elas. Elas não acreditam que isso seja verdade. Elas não acreditam. Né? Elas não acreditam que isso seja possível. Elas estão apenas querendo arrumar uma desculpa para não dar um passo à frente. Pessoas comuns vão ficar vendo defeito. Pessoas comuns vão ficar apontando questões, vão ficar falando mal disso, daquilo. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas isso aqui. Pessoas comuns vão arrumar justificativas para elas mesmas. Não é nem para mim e nem para as pessoas que caminham comigo. Pessoas comuns vão arrumar justificativas para elas mesmas de que elas não podem, porque elas não se permitem, porque elas estão dentro de um universo, elas estão dentro de uma dimensão onde isso não é possível, onde sair desse estado de escravidão não é possível. Isso é só para as pessoas incomuns. E é absolutamente incomum, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, você acreditar que é possível mudar a sua realidade, mudando simplesmente a sua consciência. Isso é totalmente incomum. Isso não é para todo mundo. No vídeo da primeira aula, eu falei sobre os principais erros que impedem você de mudar de vida. A gente viu o perigo da estagnação na sua escravidão. A gente viu o quão importante era identificar, o quanto era importante identificar aquilo que nos escraviza, principalmente as sementes dos nossos sentimentos, as sementes que governam as nossas sensações. Vimos que a maior parte das nossas prisões se encontram nos sentimentos primários. Quais são esses sentimentos primários? Dor, banimento, frustração, medo e impotência. E esse conhecimento já é algo libertador. Ah, mas só de eu olhar e nomear onde está a minha impotência, onde eu vivi o meu medo lá atrás, a minha frustração, meu banimento, minha dor, só nomear isso já é alguma coisa? Já. Só nomear isso já move pontos de aglutinação dentro de você. O conhecimento sobre isso é libertador, tira um peso da alma, para que você comece a identificar onde se encontra a semente de sua prisão. E lembre-se, a sua prisão está aqui, ó, na sua consciência. Não é ninguém de fora. É você que se coloca dentro da prisão. A prisão está na sua mente. A gente viu o quanto é importante você não querer mais a sua escravidão. Se você quiser escravidão, eu quero continuar na escravidão, eu quero continuar levando essa mesma vida, então tá bom. Então isso não é para você. Né? Isso não é para você. Eu quero mudar, eu não quero mais isso. Eu quero que seja diferente, então isso é para você. Mas por que nós entramos na escravidão? O que leva a gente para a escravidão? Entramos na escravidão porque a gente se acostuma com ela. A gente acha que as coisas são assim mesmo, que a vida é desse jeito, que não tem mais como mudar, né? Todo mundo é assim, os meus amigos vivem dessa forma, as pessoas que eu conheço vivem dessa forma. Quem sou eu para achar que a minha vida pode ser diferente? Quem sou eu para achar que pode haver mudança? E a gente vai se acostumando com a escravidão, a gente vai se acostumando com a escassez, a gente vai se acostumando com a mente estreita, escassa, limitada. A gente vai se acostumando com os medos de avançar, de progredir. Tudo está na sua mente. Bota isso dentro de você. Grava isso no teu coração. Tudo está na sua mente. A escravidão está na sua mente. E a forma
como o seu diálogo interno, ele determina a maneira como você vê o mundo, está na sua mente. A forma como você lida com a realidade, na maioria das vezes, é determinada pelo seu ego. E o que é o seu ego? O seu ego não é uma glândula que está dentro do seu cérebro. O seu ego não é um tecido, não é um conjunto de células. O seu ego é o quê, então? Anota isso, que isso é importante para você. O seu ego é apenas uma estrutura de uma história. Não é uma estrutura biológica. O ego é unicamente uma história. O ego é uma história que eu conto, uma história que eu fico repetindo na minha mente o tempo todo, de como são as coisas, de como é a vida, do que acontece comigo. Nossa tendência é ficar preso nessas histórias. Toda a nossa tendência humana é a gente ficar escravo da história que a gente conta. E ali, escravo da história que a gente conta, a gente não vai conseguir receber nada de ninguém. A gente vai se blindar, a gente vai criar armaduras, a gente vai criar, né, um afastamento de qualquer possibilidade de transformação, de qualquer possibilidade de mudança. O que eu quero que você saiba é que você também pode sair da sua escravidão. Como é que a gente pode se relacionar com os sentimentos primários? Que utilidade tem esses sentimentos primários que trouxeram memórias, lembranças tão desagradáveis para você? Que emocionaram você, que levaram você para uma época, né, talvez pesada, triste, dolorosa. E eu sei que você foi programado, isso é uma programação, eu sei que você foi programado para olhar para esses sentimentos primários e considerá-lo algo de mal, algo que é do mal. E algo que precisa ser esquecido, precisa ser banido da sua memória. Se você pudesse esquecer, você faria a opção por esquecer. A primeira coisa que a gente precisa saber é que os sentimentos primários, eles são feitos para produzir um estado de potência e compreensão. Preste atenção nisso. A gente primeiro precisa entender que todos esses sentimentos primários, todas essas memórias, elas serviram para quê? Elas não serviram para te definir. Elas não serviram para definir quem você é. Elas serviram para gerar potência e compreensão. Você não é definido pelos seus medos. Você não é definido pelas suas dores. Você não é definido, né, pelo seu banimento. Você não é definido pela sua frustração. Você não é definido pela sua impotência. Então essas coisas não servem para te definir. Elas servem para gerar em você potência e compreensão. Para quê? Para permitir a você avançar na vida. Exatamente isso. Todo sentimento primário é uma força para a vida. E isso que eu estou dizendo para muitos de vocês, e para você que está me ouvindo, pode ser algo completamente novo. Pode ser algo que nunca tenha se passado pela sua cabeça. Que todas essas coisas que você mencionou, na verdade, são a força para a vida. E não aquilo que te ancora na vida. Que mantém uma âncora presa, que não deixa você avançar. Mas para que ele se torne realmente força para a vida, para que todos esses sentimentos se tornem uma força para a vida, você precisa olhar para os eventos desses sentimentos e admiti-los como sendo seus. Você precisa internamente receber, que é ficar com o que aconteceu.
ficar com a experiência. Ela é sua. Ela é parte, ela é uma cicatriz que é parte da tua história. E essa cicatriz, ela tem uma função. São meus medos, são minhas dores, é o meu banimento, é a minha frustração, é a minha impotência. Quando eu tomo isso para mim, quando eu recebo isso em mim, eu tenho que dar uma utilidade para isso. Os sentimentos primários são simples. Eles não exigem excesso de descrição. É simples. Tenho medo disso em razão do que aconteceu. Fui banido dessa situação. Quanto mais simples for o seu olhar sobre o sentimento primário, mais você consegue limpar os sentimentos primários dos dramas. Porque o que atrapalha o sentimento primário são os dramas. São os sentimentos secundários que vêm logo em seguida. Porque eu fui banido, então eu me tornei inseguro, tímido, desconfiado. Porque eu tive medo, me tornei excessivamente introspectivo. Me tornei pesado, triste. Por que esses sentimentos secundários, eles grudam no sentimento primário? Por causa do ego, por causa da história que eu fico repetindo acerca do sentimento primário. Presta atenção, você precisa prestar atenção no que eu estou falando para você encaixar isso na tua vida. A pessoa que olha para os seus sentimentos primários sem drama, sem ficar ali nutrindo um drama, ele olha para o fato como ele foi. Ela permanece forte e capaz de agir. Se eu tiro o drama, que é a historinha que eu conto, depois eu vou explicar para vocês como é que se dá essa narrativa na minha mente. Se eu tiro o drama disso, né? Meus pais se separaram. Me senti sozinho. Tive medo de morrer. Ponto. Não é meus pais se separaram porque não pensaram em mim. Não. Cessa a história no fato. Não justifique. Não tente encontrar culpados. Cesse a história no fato. A pessoa que olha para o seu sentimento primário sem drama tem força para agir. Se eu boto drama, eu vou perdendo força. Ele deixa de ser um sentimento que me leva para a vida e ele passa a ser um sentimento que me leva para o vazio, a estagnação. Todo sentimento primário é uma chamada para ação. Entenda isso. Tudo isso que você viveu, que você nomeou, que você listou, foi uma chamada para ação. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você não vai chegar no melhor de suas possibilidades, apesar desses sentimentos primários. Ah, não, eu acredito que eu vou chegar no melhor de mim, apesar de ter vivido essa dor, apesar de ter vivido esse medo, esse banimento. Não, não é apesar. Você vai chegar no melhor das suas possibilidades por causa dos seus sentimentos primários. Essa é a mudança de perspectiva que eu quero que você tenha. Não é apesar de, é por causa dessa dor que você vai desenvolver habilidades. É por causa desse banimento que você vai desenvolver uma força interna para superar a si mesmo. É por causa desse medo que você vai desenvolver inteligência para se precaver, para desenvolver prudência e assim por diante. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Seus bloqueios estão relacionados diretamente com o seu propósito. Todos os seus bloqueios estão diretamente relacionados com o seu propósito. Isso significa que o meu bloqueio
se encontra exatamente onde eu posso gerar mais e mais luz espiritual. Ah, mas e aquela pessoa que sofreu um abuso? É exatamente ali que ela vai gerar luz espiritual. E gerar luz espiritual para muito além dela, inclusive. Ela vai pegar o que ela aprendeu e a força que isso gerou dentro dela para, inclusive, ajudar outras pessoas que tenham sofrido esses abusos, ou que tenha sofrido uma violência, ou que tenha sofrido do mesmo medo. Se você entender isso, isso vai te dar uma liberdade já enorme. Enorme. O seu bloqueio se encontra onde está a sua maior possibilidade de gerar luz. Sentimentos secundários, que são os sentimentos que vêm pela historinha que eu conto, pelo drama que eu fico nutrindo dentro da minha cabeça. Sentimentos secundários, por sua vez, são construções da blindagem do ego. Os sentimentos secundários, que são os sentimentos que vêm depois, eles duram mais. Eles podem durar a vida inteira. Você pode ficar ali cultivando eles a vida inteira. E eles pioram com o tempo. Quanto mais você cultiva eles, mais eles vão ficando pior. Os secundários, os que vêm depois. Quanto mais você pensa ou fala sobre eles, eles pioram ao invés de melhorar. E esse é o motivo básico pelo qual todos os processos terapêuticos que encorajam você a expressar os seus sentimentos secundários, eles são tão demorados. Porque são aqueles processos terapêuticos que você vai ficar ali falar do que você sente quando você está tímido, você vai falar o que você sente quando você está introspectivo, quando você está triste, quando você está pesado, denso. Vai funcionar? É claro que vai funcionar. Mas vai demorar muito tempo. Por quê? Porque sentimentos secundários, né, eles vão piorando conforme você vai nutrindo eles. Quando você tem a habilidade de chegar nos sentimentos primários e transformá-los em aprendizado e potência, o que essa dor me ensina e como ela me torna mais forte? O que esse sentimento me ensina e como ele me torna mais forte? A dinâmica é rápida, por isso que você vai encontrar pessoas aqui dentro da Academia de Cabala que vão te dizer, eu estou há 3 meses e eu já consegui dar avanços significativos. Olha, eu estou há 7 meses e a minha vida já mudou. É por isso. Quero, então, que você escolha um dos sentimentos primários. Tá? Pega aí um dos sentimentos primários. Escolhe na sua cabeça um dos sentimentos primários que você nomeou. Só um. E dentro de você, apenas me escute aqui. Faça contato com essa história. Faça contato com essa emoção. Faça contato com o que isso representa dentro de você. Faça contato com isso. Reconstrua na sua memória, na sua cabeça, o momento, a cena, aquilo que gerou esse sentimento. Os acontecimentos, as pessoas envolvidas, o lugar que você estava. Traz isso na sua memória. É um exercício simples. E procura fazer contato, mesmo que seja algo distante, mesmo que seja algo que já esteja diluído, ou talvez não. Ou talvez isso ainda esteja muito latente, ou talvez isso esteja ainda muito vivo dentro de você. Apenas faça contato. Coloca a tua mão direita na altura do peito, aqui próximo ao coração.
sabendo que essa memória, essa lembrança, é a tua memória, é o teu sentimento, é a tua história, é a tua cicatriz, é a sua cicatriz de batalha. E repete comigo, eu recebo o entendimento. Mais uma vez, eu recebo o entendimento. Mais uma vez, eu recebo o entendimento. Ainda com a mão na altura do peito, você vai repetir comigo também. Eu fico com a potência. Eu fico com a potência. Mais uma vez, eu fico com a potência. Essas duas frases, eu quero que você anote. Quero que você tenha ela anotado com você. Eu recebo o entendimento. Eu fico com a potência. Eu recebo o entendimento. Eu fico com a potência. Anota aí para você. E esse vai ser o teu mantra pessoal para toda vez que você estiver diante de algum sentimento secundário, você tentar identificar aonde ele está ligado a um sentimento primário, o quão mais próximo ele se aproxima do sentimento primário. E aí você vai lá atrás, na sua memória, você vai olhar para o que aconteceu e vai dizer, eu recebo o entendimento, eu fico com a potência. Da onde vêm essas duas frases? A partir de um conceito da Cabala ancestral. E é sobre esse conceito que eu vou falar agora. É importante que você saiba que tudo é luz. Tudo é luz. Se você está chegando agora, se você está me conhecendo nesse momento, você vai ouvir muito essa afirmação. Tudo é luz. E na primeira vez que a gente escuta isso não parece fazer sentido, né? Porque a gente olha para a vida e a gente, peraí, tudo é luz? Nem tudo é luz, né? A gente olha para a nossa história e diz, tá, tudo é luz, mas e aquilo que aconteceu comigo? Mas e aquela pessoa que me fez mal? Tá, tudo é luz, mas e aquele episódio que aconteceu na história humana? O que significa tudo é luz? O que isso significa? Dizer que tudo é luz não quer dizer que tudo é legal. Dizer que tudo é luz não quer dizer que tudo é aceitável. Dizer que tudo é luz não quer dizer que tudo é aprovável. Afirmar tudo é luz, dizer que tudo é luz, significa dizer que tudo aquilo que existe no mundo, sem exceção, o que, é claro, inclui o que acontece na nossa vida. Tudo aquilo que existe no mundo e acontece na nossa vida, existe para gerar compreensão, para me ensinar alguma coisa, por mais errado que tenha sido, por mais ruim que tenha sido, o que isso me ensina? E para gerar potência. Como isso me torna mais forte. E é desta forma que a luz atua na nossa vida, na nossa existência. A luz não atua na nossa vida como o gênio da lâmpada, realizando desejos. A luz atua na nossa vida gerando compreensão e força, potência.
E como é que eu sei disso? É só você olhar para a natureza. A natureza é o grande doador de sentido que nos permite entender o que a luz infinita espera de nós. Evolução. E evolução vem porque eu aprendo com a dificuldade. Evolução vem porque eu me torno mais forte com a dificuldade e não apesar dela. Por quê? Porque a dificuldade, o problema, veio para me impulsionar. Para que eu entenda algo que eu preciso entender e para que eu me torne alguém mais forte por causa do que aconteceu. Existem dois padrões de luz, né? Quando a gente fala em luz, a gente está falando de abundância, a gente está falando de felicidade, de plenitude, de conexão. Existem dois padrões de luz. A luz revelada, que é aquela luz que emana das situações que claramente me dão prazer. É a luz que eu obtenho quando eu estou com alguém que eu amo, quando eu estou fazendo algo que eu gosto, quando eu estou diante de uma situação que me dá prazer, ou que eu me sinta bem, me sinta com poder, me sinta encaixado. Ou seja, essa é a luz revelada. É aquela luz que é evidente, são as felicidades reveladas e evidentes. São as forças, são as compreensões e potência, porque luz é compreensão e potência, que eu obtenho pelas coisas que me dão evidentemente prazer. E existe uma outra coisa chamada luz oculta, que é a luz que a gente consegue revelar através das experiências amargas. Eu vivi uma experiência amarga, eu vivi uma experiência que eu considerei muito ruim enquanto eu estava vivendo, mas eu olhei para aquilo algumas vezes, eu olhei para aquilo várias vezes e fiz a seguinte pergunta: o que isso está me ensinando? E fiz em seguida a seguinte pergunta: no que isso me deixa mais forte? Como isso me deixa mais potente? E então aquilo que era ruim, que era um mal, se transforma em potência, se transforma em força, se transforma num chamado para a ação. Essa é a luz oculta. E o grande segredo para você saber sobre isso é que a luz oculta é muito maior. A felicidade que você obtém quando você transforma o que era ruim em força é muito maior do que se você nunca tivesse vivido nada ruim. Se você tivesse vivido uma vida toda perfeita, sem nada fora do lugar, você seria oco, vazio, insubstancial. Ou seja, quem são as pessoas que vão entrar em um padrão de consciência mais elevado? Quem são essas pessoas? Desde que o mundo é mundo. São aquelas que possuem sentimentos primários, que representam impedimentos iniciais, bloqueios iniciais, e que nesse momento da vida decidem pela liberdade. Decidem transformar o significado disso. O que é liberdade? É aprendizado e potência. Eu sou capaz de aprender com o que quer que chegue para mim, e eu sou capaz de me tornar mais forte com o que quer que chegue para mim. Isso é a mais extrema liberdade. E isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. É um processo. E esse processo começa hoje. As pessoas mais singulares do mundo, pensa nas pessoas que você tem como referência. Não importa qual seja a sua religião, qual seja a sua cultura, quais sejam as histórias que você busca como referência, mas me diga, quais são as pessoas que você tem como referência? Como modelo?
Moisés, Abraão, Jesus, São Francisco, Buda. Quem são essas pessoas? Ou talvez um artista, um poeta. Quem são essas pessoas? As pessoas mais singulares do mundo. As que fizeram a diferença. Não apenas na vida delas, como também na vida de outras pessoas, são pessoas que viveram grandes desafios ao longo da vida. São pessoas que viveram grandes sofrimentos. Mas conseguiram transformar esse sofrimento em potência. Não só para elas, mas para quem estava à volta delas. Não tem uma única alma singular nesse mundo que tenha tido uma vida sem problemas, que tenha tido uma vida fácil, que tenha tido uma vida sem obstáculos. Me apresente alguém que nunca tenha tido na vida um obstáculo, um impedimento, e eu te apresento uma pessoa vazia. Então, não importa qual seja o tamanho da sua dor, qual seja o tamanho do teu sofrimento. Pelo contrário, quanto maior ele for, maior é a luz que você pode gerar na sua vida e na vida de outras pessoas.